Olá, estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre o direito de família com a doutora Rogéria Coimbra. Um assunto bastante interessante que gera muita polêmica no nosso dia a dia, né? Dúvidas. Então, hoje nós estamos aqui podendo ter essa chance de conversar com a doutora Rogéria e passando algumas informações, né, que vai facilitar bastante algumas coisas do dia a dia, né? Então, a gente vai lembrar agora das situações que ocorrem quando há separação e nós temos filhos. E os filhos, como ficam nessa separação? Luiz Carlos, uma das perguntas, por incrível que pareça, que aparece, assim, eu recebo muito, a pessoa fala assim, doutora, e como ficam os meus filhos na separação? Com que eles vão ficar? Os filhos não fazem parte da partilha dos bens do casal. Eles não fazem. Os filhos só vão herdar os bens dos pais havendo a morte deles. Como diz a lei, não há que se falar de herança de pessoa viva. Enquanto eu estiver viva, os meus filhos não herdarão absolutamente nada. Somente após a minha morte, através da sucessão, do inventário, esse tipo de coisa. Então, o filho não faz parte da partilha na separação e no divórcio. O que acontece emocionalmente com os filhos é que é o grande problema. Até o ano de 2014, quando nós não tínhamos ainda estipulado, quando não havia guarda compartilhada, a regra era a guarda unilateral dos filhos. Então, havendo a separação, a mãe geralmente era a guardiã da criança. O pai geralmente se ausentava, saía do lar, ia embora e a criança ficava com a mãe. A mãe cuidava e cabia ao pai o direito de visita. Hoje, com a guarda compartilhada sendo, com a guarda sendo 13.418 de 2014, veio a guarda compartilhada onde fala esquece. Nós vimos que a guarda unilateral só com um dos genitores não é bom para a criança. Por que não é bom? Muitas vezes, esse distanciamento dos 15 dias para visita é péssimo. Porque a criança perde a intimidade com o outro genitor. Viu o direito que no divórcio extingue-se a relação conjugal entre o casal e não entre os pais e os filhos. Essa relação ela deve permanecer incólume. Não pode haver mudança no outro dia. E não obstante o casal esteja assim, ferido, mortificado, com toda aquela relação que é triste, porque a separação do casal, já a psicologia já falou que essa dor ela é igual ao falecimento de um ente muito querido. A dor é igual. E às vezes, se ela não for muito bem elaborada, ela pode transformar em alienação parental. E ela usa armas todas contra o ex-marido ou ex-esposa, né? Então, e não obstante essa dor que o casal esteja passando, ele tem que no dia seguinte respeitar a relação com o filho. Então, ele é o pai do meu filho, e não obstante eu tenha visto que não estava boa a minha relação, ele foi embora, eu peguei ele com outro, ele tem o direito de convivência com a criança. E no outro dia ele tem que continuar vendo. E da mesma forma, não obstante a mãe tenha feito isso, ela é a mãe do meu filho, eu não posso falar mal dela para o meu filho. O filho não pode ser usado como joguete, como arma nessa relação. Porque a pessoa que mais sofre nessa relação é a criança. E a criança não tem essa facilidade de elaborar, absorver e saber que isso daí é passageiro. Já nós sabemos que daqui a pouco a gente respira, muda os ares, a fila anda, nós conhecemos outras pessoas e a gente se recompõe, mas a criança não entende assim. E essa dor perpetuará por muito tempo e acarreta problemas assim nefastos na vida psicológica dessa criança. Então, isso é muito bacana, né? Só para mostrar que com essa evolução, né, da sociedade, o direito também se evolui, se preocupando com essa parte psicológica, né? A psicologia veio muito forte no direito de família. Ela demonstrou que pais e filhos não podem ter o seu relacionamento sufocado ou modificado por conta da separação. A relação que se houve essa extinção ou rompimento é entre os cônjuges.
E muitos juízes estão assimilando muito bem essa lei, porque são pessoas que estudam, né? Então estão em constante transformação. Então ali, acabou o casamento, a criança tem que manter o contato. Não se chama mais visita. Quem recebe visita a criança não recebe visita do pai, ele convive com o pai. Ótimo. Então, nessa nova lei da guarda compartilhada, ficou riscada essa expressão visita. Então, é o direito de convivência. Como eu havia falado, o judiciário usualmente fazia essa convivência, essa visitação quinzenal. Você vê muito comumente acontecer, se você for no shopping 10h30 da manhã, das 10h30 ao meio-dia, você vai ver muitos pais sozinhos com seus filhos, o filho comendo um lanche no McDonald's ou qualquer fast food ali e o pai na internet. Cada 15 dias não existe vínculo de intimidade. Ficou uma obrigação sem aquele gosto, né? Das duas partes. É a vontade de estar junto, né? E eu explico por quê. Quando você trabalha com um amigo, com uma amiga, você conversa com ela pelo olhar. Você chega, ela fala bom dia, você já fala, a fulana não tá boa hoje. Porque existe essa intimidade. E é essa intimidade que essas visitas quinzenais são quebradas. Além disso, a criança, dependendo da faixa etária, ela não tem possibilidade de conseguir identificar, mensurar o que são 15 dias. 15 dias para ela é muito, equivale a meses, é diferente. Você pode, quando você fala com crianças, tem que explicar para ela, você vai ter que deitar e dormir 5 vezes para chegar o dia do Natal ou para chegar o dia do seu aniversário, porque ela não consegue assimilar quantidade de tempo. Perfeito. Então, a psicologia veio e entendeu que essa convivência tem que ser todos os finais de semana, tem que ser de uma forma o mais próxima possível, para que o pai e filho a criança possa ir para a escola de manhã, a mãe leva, o pai vai buscar. Eu tenho um cliente que falou assim, doutora, a vida inteira eu levei e busquei meu filho na escola, porque agora, depois da separação, eu estou impedida, eu só posso ver meu filho no domingo cada 15 dias. Passou a ser visitante na vida do filho. Então quebrou-se aquela intimidade e aí filho, como é que foi lá? Pai, foi bem. O que ele falou para você? Ele falou que eu posso ir. O que é quem, onde ele foi e o que pode ir? Só os dois sabem quando há intimidade, porque a conversa é contínua, todos os dias. Agora, se você colocar a cada 15 dias essa relação paterno-filial, ela vai se esvaecer. E ela existe ainda piora se um dos genitores, não assimilando o luto da separação, usa o filho como arma. Lá, seu pai comendo lanche na Quintino Bocaiúva, tá vendo? E não paga a sua pensão. Lá, seu pai tá com a outra. Seu pai é feliz com ela. Com você ele não te ama, ele te abandonou. Você tá vendo seu pai? Então são frases que a criança ouve, bate no coração e ninguém arranca mais de lá de dentro. Aí o pai demora, o pai pega a criança, no primeiro quarteirão que ele pega a criança sai muda, calada, triste. Porque passado ali um tempo ela se entrega ao pai. Depois ele tem um final de semana delicioso com o pai. Quando ele tá voltando, ele tá chegando num quarteirão da casa da mãe, ele se fecha de novo. Porque a mãe alienadora ou o pai alienador, que muitas vezes, ele faz um pacto de fidelidade com a criança e a criança com ele. Um defende o outro, entendeu? E assim um alimenta o outro. A criança passa a ser infeliz e muitas vezes o homem acaba desistindo daquela relação. Ele cansa e aí a criança tem sérios problemas emocionais e aí acaba acarretando o abandono afetivo, que muitos pais estão sendo obrigados a pagar a indenização pelo abandono afetivo, porque os filhos têm problemas emocionais, porque a fila andou, o pai se casou novamente e essa nova cria dele, para ele tem intimidade e aquele filho que se sentiu preterido se sente filho de segunda classe. O vínculo foi quebrado não pelo pai e pela criança, mas pela mãe, que não assimilou o luto da separação, impediu essa relação. Mas eu ia perguntar justamente isso, né?
Porque o que a gente percebe, então, que é bastante interessante, saber que a imaturidade nem sempre é só da criança, que é imatura pela idade que tem, pela vivência, pelas experiências. Mas os pais também podem ser imaturos e levar a situações que prejudiquem muito a saúde mental, emocional dos filhos. Então, tudo isso até o direito está preocupado com isso, né? Isso. A lei da alienação parental prevê, inclusive, multa, advertência e até a perda da guarda da criança para o genitor alienador. Até a perda. Nós temos vários laudos que é possível ser feito, que comprova através de testes psicológicos. Está fazendo mal à criança. Nós temos um projeto de lei onde nós estamos tentando fazer com que a alienação parental seja crime. Porque de alguma forma você está matando o pai ou a mãe, o outro genitor em vida. A alienação parental, ela só tem um único intuito, de matar aquele genitor ou aquela genitora não guardiã em vida. E essa alienação parental, ela é feita não só pelos ex-cônjuges, mas pela avó, por um tio ou por qualquer pessoa que conviva com a criança. Interessante. E você falou no meio, né, de toda essa fala sua, a palavra abandono, né? A gente ouvia falar um tempo atrás, por exemplo, que às vezes, vamos dizer, tanto o homem, normalmente era o homem, né? Às vezes a mulher não saía de casa para não dar o abandono do lar, que isso caracterizava uma perda, vamos dizer, que você abandonou o lar, então você perdia alguns direitos. Existe ainda esse abandono do lar? Mito ou verdade? Mito. Não perde direito nenhum. Isso também vem do Código Antigo, do Código de 1916. Eu lembro de que a gente ouvia falar de separações de corpos. Você tinha que fazer uma separação de corpos para pedir permissão para o juiz para você sair da residência. Fantástico, você está muito dentro do assunto. Eu não falo que direito de família está na veia da gente. Exatamente. Eu não peguei essa lei porque eu sou formada depois, mas eu lembro, o Júlio, meu marido, é advogado, e ele atuava muito assim. Então, quando o casal estava na briga, eles morriam debaixo do mesmo teto. Muitas mulheres morreram e em nome da honra, porque ela não podia sair de casa, porque se ela saísse, ela perdia o direito dos filhos, do patrimônio. Tinha aquela coisa que se você ficar 4 dias fora de casa, você perdia o direito de tudo. Isso não existe mais. Realmente, os advogados antigamente tinham que pedir permissão para o juiz para fazer o afastamento do casal, para depois entrar com ação de separação e depois somente o divórcio. A separação precedia o divórcio. Hoje já não. Você pode casar hoje, no dia 10, no dia 11 você pode divorciar e no dia 11 mesmo você sair de casa. Eu fiz um divórcio de 11 dias de casamento. Então, você casa com uma pessoa, deu 11 dias, eles se divorciaram e se arrependeram e 15 dias depois se casaram novamente. E podem se separar. Então, não é necessário mais lapso temporal para poder fazer o pedido. E não perde também absolutamente o direito. Então, assim, o casamento não está bom, saia de casa. Procure seu canto, procure um advogado. O seu direito, o seu patrimônio está lá. Está preservado. E existe o que acontece, os atos simulatórios. Porque enquanto um cônjuge dorme em casa achando que está tudo fofura, o outro já está imaginando o divórcio. Então o que ele faz? Ele já prepara, começa a vender os bens, fazer a dilapidação dos bens do casal, para quando ele vir com a grande surpresa falar: querida, nosso casamento não está legal, eu vou embora. Já não sobrou mais nada. Então aí cabe o advogado entrar com uma ação de simulação e fraude na partilha do divórcio, provando que todos os atos foram feitos para prejudicar a partilha. Então existem pessoas que colocam todos os bens em nome da empresa, abre empresa no nome do irmão, compra carro, fala: olha, nós estamos com o nome no SPC, vamos comprar a moto, BMW, a caminhonete, isso, aquilo, tudo no nome do meu irmão. Depois larga da esposa e tá tudo no nome do parente. E aí como que ela vai dividir um bem se não tá absolutamente nada no nome dela? Muito fácil. Seu advogado vai conseguir provas de que aqueles bens foram utilizados pelo casal, foram comprados. Existe uma forma que cada advogado tem o seu jeito
mas para provar a simulação e a fraude. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, porque nós vamos falar também sobre essa divisão de bens, muitas vezes casos de que existe algum financiamento ainda, né, ocorrendo, e como se vai dividir uma coisa que ainda não está paga totalmente, ou mesmo a gente ouve falar na palavra confusão de bens, né? Então daqui a pouco nós vamos voltar. Até mais.